Bom, então vamos lá, gente. Boa noite, né? Vamos dar início à nossa aula de Direito das Coisas, superfície, que é o tema que nós iremos ver hoje. E eu gostaria que vocês trouxessem também, né? Tivessem ao lado, e trouxessem, não, tivessem ao lado de vocês o Código Civil, porque para a gente ler alguns artigos, né? Que é interessante para a gente fixar essa matéria. Bom, o que seria, primeiramente, superfície? A superfície é um dos primeiros direitos que nós iremos ver reais limitados. Por quê? Porque a propriedade ela soma aquelas características, aquelas qualidades, aquelas faculdades que nós vimos usar, gozar e dispor. E nesse caso específico da superfície, o que acontece? Existe uma pessoa que é proprietária de um imóvel, de um determinado imóvel, e ele resolve conceder o imóvel em si, né, para que outra pessoa o explore, né, economicamente. Seja economicamente, mas obviamente que o proprietário também irá ter uma vantagem, né, econômica também, a partir do momento que poderá ser feito através de um contrato, onde esse imóvel vai constar na certidão desse imóvel essa averbação desse direito real de superfície. E isso que concede a segurança de ser considerada superfície, não simplesmente um arrendamento. Né? Então, a superfície era um direito real limitado, porque transfere para um terceiro o direito de uso, fruição e poder praticar atos como se ele fosse proprietário. E isso é interessante na superfície, né? A superfície, ela consegue direitos para os superficiários como se ele proprietário fosse, né? As pessoas o identificam o superficiário como se fosse aparentemente o proprietário desse bem. Com relação à superfície, ela veio substituir a enfiteuse que existia no código anterior. Então, a enfiteuse, ela tinha as mesmas características da superfície. A única desvantagem da enfiteuse é que ela era perpétua, sendo que o nosso ordenamento jurídico civilista hoje, né, o nosso Código Civil de hoje, não recepcionou a enfiteuse e também, no lugar dela, surgiu aí a superfície. Porém, ela não é permanente. A superfície, ela tem um prazo determinado. Ela tem um prazo determinado para a sua durabilidade, diferentemente da enfiteuse. Na enfiteuse, havia o pagamento de laudêmio, de quênio, que era, em regra, era anual, que era como se fosse um aluguel anual. Já na superfície, a superfície ela pode ser fixada pelos pagamentos periódicos, ou seja, mensais ou trimestrais, ou até também ao final, né? Ao final também poderá haver o pagamento ao final por ano, né? Não ao final do contrato, mas por ano pode haver esse pagamento como se fosse um laudêmio, um quênio, só que fixado isso em contrato que seja pago de forma anual. Bom, qual que é o intuito da superfície? Vamos supor que você recebeu um bem, uma fazenda de doação de um parente, né? E você não tem experiência nenhuma com nenhuma fazenda. Você fala, nossa, o que eu vou fazer com essa fazenda? Eu queria uma coisa que gerasse uma segurança, porque o arrendamento, aí depois tem a questão de benfeitoria, de quem que vai ser a benfeitoria, tarará. Então, eu prefiro uma coisa que seja mais concreta. E você vai consultar com um advogado, com alguém com expertise, né? Ele vai te sugerir a superfície. Ele vai elaborar para você um contrato de superfície, onde uma pessoa vai explorar a fazenda, vai fazer benfeitorias nessa fazenda, vai pagar os tributos e
vai pagar para o proprietário, o superficiário que vai fazer tudo isso que eu estou falando, vai pagar para o proprietário um valor, seja ele convencionado de forma mensal, periódica ou anual. Então, nada mais é do que o Código Civil querendo realmente dar cumprimento à função social da propriedade. Mais uma vez, o Código Civil preocupado com a questão da função social da propriedade. Em decorrência disso, é que se cogitou, né, o legislador cogitou essa possibilidade de criar uma forma de concessão a terceiro de uma propriedade, do uso, né, de uma propriedade com vestes de direito real, né, com as características e as suas vantagens de um direito real, uma vez que esse direito real, ele fica, né, averbado à margem do imóvel, constando essa superfície, né. Então, muitos mencionam, né, muitos doutrinadores mencionam que seria uma forma, inclusive, de se evitar que terras ociosas, né, o não cumprimento, às vezes, de um contrato social. Às vezes você tem um terreno muito grande, mas você não tem dinheiro para investir nesse terreno, sendo que, ao final desse contrato, né, de superfície, que eu acabei de falar que ele é de uma forma temporária, ela é duradoura, mas ela tem um limite de tempo. Então, nesse caso, nessa escritura, haverá aí a possibilidade de estar constando, né, inclusive esse prazo, né, o prazo da duração dessa superfície. Então, isso foi visto com bons olhos pelos doutrinadores no que tange a utilização desse bem. Às vezes você tem um patrimônio, mas você não tem, inclusive, dinheiro, investimento. Às vezes você tem um patrimônio, mas você não tem dinheiro, você não tem investimento, né, para fazer as benfeitorias necessárias para a utilização daquele bem. Então, você vai ficar travado, você não vai usufruir o bem, porque você não vai ter dinheiro para fazer a benfeitoria. E para você, muitas vezes, você não vai ter patrimônio para garantir um financiamento, e a gente sabe que instituição financeira só empresta dinheiro quando existe bens, dinheiro, né? Então, nesse caso, foi feito, o legislador criou essa possibilidade, ou seja, a pessoa tem um imóvel ocioso, que ela não utiliza para qualquer fim, e ela tem intenção, e ela não tem dinheiro para investimento, né, ela não tem condições de investir naquele momento, e ela pode se valer dessa superfície para que ela possa praticar esse negócio jurídico e, nesse caso, dando valor e dando a função social dessa propriedade. Essa propriedade, ela vai ser o quê? Produtiva. Ela vai ter um cunho econômico, né? Então, a superfície, ela veio para ficar no lugar da enfiteuse que foi banida, ou seja, o nosso Código Civil de 2002, ele não recepcionou, o Código de 2003 não recepcionou o quê? A enfiteuse. E colocou no lugar dela, no caso, agora, a superfície, tá? Bom, conceito de superfície. É um direito real de ter uma construção ou plantação em solo alheio, né? Então, é um solo alheio que haverá essa concessão. Vocês estão vendo o material, né? Estão vendo o material? Bom, vamos lá. Então, por que vocês estão saindo da reunião? Tem muita gente saindo da reunião. Tem algum problema? Tá travando muito, gente? Hein? Tá travando muito? Eu gostaria de que vocês me respondessem. Às vezes...
Bom, melhorou um pouco? Uai, então é só alguns que estão reclamando aí. Então vamos lá. Podemos retomar? Eu vou tentar aqui. Vocês estão vendo o material ou não? Não? Hum. Agora sim. Bom, então vamos lá. Então, como nós estávamos falando, a enfiteuse, ela vem do direito romano, né? Ela veio para substituir a arcaica enfiteuse. Então, a superfície nada mais é do que uma forma inteligente que o legislador criou para que fosse haver-se ali a destinação da função social à propriedade. Muitas pessoas têm propriedade, têm um imóvel, têm uma área específica, mas não têm condições de investir nesse patrimônio, nesse bem. E, nesse caso, estabelecendo a possibilidade aí da superfície, esse contrato da superfície, esse direito real, né, de concessão, vai conceder a utilização para terceiro, ele possibilita que outro terceiro possa usufruir do bem concomitantemente, juntamente com o proprietário, que vai oferir ali também vantagem econômica, né? Bom, vamos lá. Primeiro, quais as vantagens para o proprietário, né, para que ele fale assim, não, gente, eu prefiro fazer um arrendamento do que fazer uma superfície. Eu não conheço a superfície, então eu prefiro fazer o arrendamento. Duas vantagens. Primeira, conservação do terreno, né, do proprietário, pelo superficiário, e ao término da superfície, o proprietário ou seu herdeiro, ele ficará com as construções e benfeitorias, em regra, sem ter que indenizar. Isso tem que estar previsto em contrato, né? Então, tem que estar previsto em contrato essa possibilidade, de acordo com o artigo 1375. Então, gente, é vantajoso. A pessoa não tinha condições de explorar economicamente aquela propriedade, aquela área. Aí ele fez um contrato de superfície. Ele tabulou aí um direito real de superfície, onde o proprietário ele vai oferir, ele vai gozar desse bem economicamente, né? E o superficiário vai investir naquele bem e posteriormente, ao final, ele vai repassar todas essas benfeitorias e obras feitas para o proprietário. O proprietário simplesmente ele vai fazer dinheiro com o patrimônio dele, né? Ele vai fazer renda com o patrimônio dele. As espécies da superfície. Nós temos de edificação e de plantação, né? Ou seja, de edificação, construção e de plantação, no caso rural. Tempo de superfície. O Código Civil exige que o tempo seja determinado, diferentemente da enfiteuse, que a enfiteuse ela era permanente, né? Tanto é que hoje o Código Civil, no artigo 2028 ou 38,
salvo engano, depois eu confiro para vocês, hoje não há mais a possibilidade de haver enfiteuse. A partir dos os contratos que foram se vencendo, né, a partir do falecimento, já não há mais a possibilidade de existência da enfiteuse no nosso ordenamento, né? É somente aquelas que já existiam anteriormente, que ainda está em vigência, que ainda tem validade ainda no mundo jurídico. Limite. Qual que é o limite? A superfície, ela vai abranger tanto o solo quanto o subsolo e o espaço aéreo, razoáveis para o quê? Para o exercício daquela atividade, né? Desde que seja possível. Mas não admite a obra no subsolo, salvo se for expresso. Então, deve estar constando qual é o limite da superfície, se vai ser somente no solo, se vai ser no subsolo, no espaço aéreo. Por exemplo, quando a pessoa tem eu tenho uma área enorme, né, próximo a comercial, a pontos comerciais. Aí eu tenho uma área, mas eu não tenho dinheiro. Aí outra pessoa, o superficiário, no caso, ele resolve construir uma garagem de carros que vai abranger o subsolo, que no contrato está especificado que vai abranger o subsolo e também a área superior, né? Garagens, né? No caso, essas garagens horizontais. Então, nesse caso, tem que estar coberto, ou seja, o contrato tem que velar por essas cláusulas, né? Para que possa haver ali a utilização do subsolo. Como se dá a superfície? A superfície, ela se dá através de contrato, né? O proprietário e o superficiário, eles estão interessados nesse negócio jurídico, eles vão celebrar via solene, através de uma escritura pública, no cartório de notas, né, conforme prevê o artigo 1369. Não podendo ser feito somente contrato por instrumento particular, né? Não há, muito menos verbal, não há essa possibilidade. Por testamento, por exemplo, uma pessoa, José morre e deixa sua fazenda em superfície para João, com a propriedade para Maria. Então, aí, no caso, é uma propriedade resolúvel, né? É uma propriedade resolúvel. Então, os dois vão usufruir, né? João e Maria, através do quê? De uma doação feita por disposição de última vontade. O usucapião, a usucapião, ela é meio difícil na prática, né? Mas tem-se entendido que a usucapião ordinária, ela é possível, sim, haver aquisição originária da superfície através da usucapião. Transmissão de superfície. Como é que se transmite? Artigo 1372 prevê. A superfície se transmite a terceiros por ato intervivos ou por mortes causas, né? Causa. Né? Se a transferência se der entre vivos, caberá ao exercer o direito de preferência para tornar plena a propriedade e extinguir a superfície. Bom, nesse caso, gente, se, por exemplo, se a figura do superficiário se confundir com a do proprietário, aí não mais existirá a superfície, porque ali se fundiram os interesses relacionados àquele bem. Agora, o direito de preferência que está falando, né, que nós estamos mencionando aqui, é que, caso o proprietário deseje vender o seu bem para um terceiro, o superficiário tem o quê? O direito de exercer o direito de preferência. Uma vez que ele investiu nesse patrimônio, ele investiu nesse imóvel, ele construiu, ele fez benfeitorias, então por isso que ele goza desse direito de preferência. Então, antes de oferecer para terceiros, faz-se necessário oferecer para, no caso, o superficiário. Direitos do superficiário. Quais são os direitos do superficiário? Então, o superficiário será aquela pessoa que irá investir financeiramente na propriedade, né? Na superfície. Então, quais são os direitos? Primeiro, posse, né? Uso e fruição do solo alheio para construir, plantar na cidade ou no campo, ou seja, pode ser rural ou urbana.
né, o direito de superfície pode ser alienado ou gravado, desde que pelo prazo máximo da superfície celebrada com o proprietário. Exercer a preferência se o proprietário quiser vender o imóvel a terceiros. Isso que nós acabamos de dizer, né, esse direito de preferência. É o mesmo direito de preferência que é concedido no caso do contrato de locação, né? O contrato de locação, o locatário, ele tem o direito de preferência. Se o locador quiser vender o imóvel, ele também tem que perguntar primeiramente ao seu inquilino para saber se ele tem interesse em comprar aquele bem, né? Então, é o mesmo direito que se concede no caso do contrato de locação. Deveres do superficiário. O que tem como dever? O primeiro dever, ele tem que utilizar o solo, ou o que ele se propôs, o que está descrito no contrato. Não pode fugir ao que está no contrato. Se ele faz um contrato, por exemplo, ali de superfície de construção, né, a construção de uma garagem, por exemplo, ou de um estádio, né, nesse caso ele tem que cumprir o que está avançado, o que está firmado no contrato, né. Se for para exploração de uma determinada criação, né, de piscicultura ou criação de gado, ele tem que sempre cumprir o que for pré-determinado no contrato. Ele tem que pagar o cânon. Cânon é o aluguel, né, ao proprietário se a superfície for onerosa. Nesse caso, gente, como eu falei para vocês, esse cânon, eles podem ser fixados de forma periódica ou também anualmente, né, como no caso a enfiteuse, que era, em regra, anualmente. Devolver a coisa ao término do prazo. Como eu disse, a superfície ela é duradoura, mas ela não é permanente, tá? Então, conservar o imóvel, a construção, a plantação, inclusive proteger da invasão de terceiros. Como o superficiário, ele tem a posse, ele pode também, gente, se defender a sua posse com os interditos possessórios, né, que nós já vimos, que são o quê? Manutenção de posse, reintegração de posse, interdito proibitório. Então, ele pode, no caso, como superficiário tem a posse do bem, ele vai poder se defender a sua posse com os interditos possessórios. Outro dever, pagar os tributos sobre o imóvel. Ele tem que pagar esses tributos, ou seja, o proprietário ele vai só se beneficiar, uma vez que ele vai receber o seu cânon, né, sem ter investido um centavo naquele bem, né, inclusive não tendo a obrigação de pagar os impostos devidos. Se for uma área, tem que pagar o IPTU, se for uma área urbana, né, se for rural, o ITR. Então, é o superficiário que vai arcar com o pagamento desses tributos, né? Dar preferência ao dono do solo, caso queira transferir a superfície a um terceiro, né? O superficiário, ele pode transferir a superfície a um terceiro, mas ele também, o proprietário aqui também, em contrapartida, ou seja, perdão, de forma simultânea, ele também vai ter direito de preferência. E quais são os direitos do proprietário desse bem, né? Ele vai usar o restante do solo, inclusive o subsolo, desde que não atrapalhe as atividades na superfície, garagem, por exemplo, teatro, boate. Receber o cânon se a superfície foi onerosa. Em regra, gente, é onerosa, né? Dificilmente alguém vai fazer um contrato de um direito real de superfície sem que seja onerosa. Mas pode ser também, não é difícil da gente conceber que uma pessoa queira fazer esse contrato, esse direito real de superfície no seu imóvel para poder construir nele. Às vezes às vezes vai ser gratuita, mas ao final ele vai ficar com todas as benfeitorias e todos os investimentos realizados nesse bem. Então pode ser também dessa forma, pode ser pactuado dessa forma. Via de regra, os direitos a benfeitorias ao término da superfície, ficando com as melhorias sem indenizar o superficiário. Isso se tiver previsto no contrato,
né? Se tiver estritamente previsto no contrato. Vamos ver o artigo 1375, que fala o seguinte: extinta a concessão, o proprietário passará a ter propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. Então, se tiver previsto no contrato o contrário, não há que se falar aí em retenção, né, desses direitos das benfeitorias realizadas. Conservar a posse indireta e valer-se das ações possessórias para defender a coisa. Deveres do proprietário: não perturbar ou impedir a construção ou plantação no seu terreno. Se ele fez um contrato e o superficiário está cumprindo esse contrato, ele não pode perturbar, né? E dar preferência ao superficiário caso queira vender o imóvel de terceiros. Bom, aqui tem as diferenças, né, entre direito, superfície e arrendamento, que as pessoas mais confrontam são essas diferenças. Qual que é a vantagem de se fazer uma superfície, um direito real de superfície, ou um contrato de arrendamento, né? Primeiro, o contrato de arrendamento é um direito obrigacional, né? Trata-se de uma locação com pagamento de um aluguel periódico, né? Ou seja, mensal. E já a superfície, ela é um direito real, né? Ela é um direito real, ela é duradoura, assim como também o arrendamento, mas ela concede maior segurança para as partes envolvidas nesse contrato. Por quê? Porque o superficiário, ele vai investir, mas ele vai ganhar. E o proprietário também, por um lado, ele vai dispor do seu bem, né, o uso, o gozo, porém ele vai oferir ali o cânon, né? Ele vai receber o cânon, seja ele mensal ou anual. Então, gente, acaba que a superfície ela é muito mais segura por se tratar de um direito real, né? E o próprio Código Civil viabiliza ao proprietário a ficar com as benfeitorias e as obras realizadas na propriedade, né? Já a contrato de locação, todas as benfeitorias que o arrendatário quiser fazer no bem tem que ser com autorização expressa do proprietário. Sob pena de que, se ele fizer algo que não seja da anuência, né, com a anuência do proprietário, ele pode também não ter ali o direito de ser ressarcido das benfeitorias e das obras que ele, porventura, fizer no imóvel. Então, compensa mais a utilização do contrato de superfície, que é um direito real, que vai ficar averbado ao registro do imóvel, do que realmente um contrato de arrendamento, né? Isso que a lei traz para a gente. A superfície em enfiteuse, nós já falamos aqui, a superfície, o aluguel da enfiteuse, no caso o foro, o laudêmio, era módico e invariável, já a superfície tem um valor expressivo. A enfiteuse, o mais importante, ela tem a característica de perpétua, e a servidão já tem a característica de duradoura, porém não permanente, né? Tem essa característica. Superfície e usufruto. O usufruto a gente não viu, nós iremos ver nas próximas aulas. O usufruto é inturto persona, intransferível, inter vivos ou mortis causa, não podendo ser vendido ou deixado como herança. O usufruto, a pessoa vai ter o quê? De um lado existirá o no proprietário. O que é no proprietário? Aquela pessoa que está despida de um dos elementos ali caracterizadores da propriedade. Por isso que se chama no proprietário. E no caso, o usufrutuário é aquela pessoa que vai usufruir daquele bem imóvel, né? Bom, extinção do direito real de superfície. Primeiro, decurso do prazo determinado no artigo 1369, abandono ou renúncia do superficiário, resolução do contrato por descumprimento dos deveres das partes, como todo contrato, né? Existe aquela pessoa que não cumpre unilateralmente, né? Não cumpre a sua parte no contrato, ela pode sofrer o distrato, né? Ela pode sofrer o rompimento unilateral da parte que ficou lesada.
né? Então, por um distrato, ou seja, havendo ali né, ou seja, os dois entrando no consenso de não mais perpetuar, não mais a existência desse contrato. Pela confusão, quando o superficiário é filho do proprietário, aí o proprietário morre e ele vai herdar a fazenda ou o imóvel que era objeto da superfície. Por desapropriação do imóvel, também é um caso de extinção. E pela destruição da coisa, por exemplo, o mar alaga a fazenda, né, ou seja, vai mar adentro, né, nesse caso aí, também haverá extinção. Com relação à superfície, alguma dúvida, gente? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo aí? Oi, pode falar. O microfone não fica aberto para vocês, não? Hã? Já permiti todo mundo entrar aqui. Vocês não têm possibilidade de falar no microfone, não? Pode falar, quem quiser falar. Ninguém quer perguntar? Então, vamos lá. Bom, então vamos adentrar agora no caso da servidão, né? Eu falei que se desse tempo, como a gente agora tem esse mecanismo agora do Google Meet, ele não tem um prazo, né? Porque o Zoom ficava muito complicado, porque nós tínhamos um prazo de 45 minutos para expor a aula. Aí tinha que dar um intervalo, como se fosse um recreio, né? Tem que tocar o sino e depois a gente voltava mais caso todo mundo estivesse ali ávido pela aula, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode ir, que não tem problema, a gente tem um prazo maior. E na próxima aula a gente pode colocar, inclusive, eu coloquei 1 hora, mas a gente pode ampliar essa possibilidade aí, né? De aumento dessa aula. Então, ficou alguma dúvida com relação à superfície? Bom, então vamos passar para a servidão. A servidão está previsto, né, no artigo 1379 a 1389 do Código Civil. A servidão vem do latim, né, servitus, significa escravidão, submissão. Então, a servidão, nós teremos, o que acontece na servidão? Nós vimos direito de passagem, né, onde existia ali um imóvel que estava encravado, onde ele precisava de acesso. Aí, a pessoa que tinha acesso, o imóvel que tinha acesso, teria que dar passagem para aquela outra parte, para que ele pudesse usufruir também o seu imóvel. Então, a servidão, ela não é relacionada, é parecido o conceito, mas não é considerada ali um direito de passagem. Por quê? Porque o direito de passagem é uma limitação ao exercício da propriedade através do direito da vizinhança, né? E já a servidão, ela é um direito real, né? Que também tem que ter toda a previsão e tem que ter também a anotação, a averbação junto à margem do imóvel. Bom, nós temos duas partes envolvidas na servidão. Nós temos, primeiramente, a parte do prédio dominante, né? E o prédio serviente. Então, existe um prédio. A gente fala prédio, gente, pode ser qualquer tipo de construção, né? A gente chama de prédio, pode ser casa, pode ser apartamento, pode ser... Então, é amplo o conceito de prédio. Então, nós temos o prédio dominante, né? E o prédio serviente, aquele que vai precisar do prédio dominante. Primeiro, vamos ver um exemplo de superfície, né? De servidão. Servidão de vista. Por exemplo, você tem uma área na praia, de frente ao mar. E uma rua atrás da orla, né? Aí você
não quer que outra pessoa construa na sua frente para que você não perca a sua vista. Então, você vai entabular um direito real com essa pessoa, com esse outro, no caso, o prédio, né, dominante de vista, né, de ventilação, de passagem, né, ou de trânsito, pode passar carro, pessoas, isso tudo é servidão. De aquedutos, né, de passagem de tubulações de água, né, no caso, a servidão de água, de retirar água, de retirar areia, pastagem, né, às vezes eu tenho gado, mas eu não tenho pastagem, mas o meu vizinho contíguo, ele tem uma pastagem boa, então a gente vai entabular ali um direito real, onde eu vou me beneficiar e vou utilizar a pastagem do meu vizinho, né? Então, tudo isso envolve a conceituação de servidão. Então, a servidão, ela é um direito real limitado, imobiliário, impessoal, porque a gente não celebra a servidão, né? Não estabelece esse direito real com a pessoa, mas sim com o bem, né? Ele é acessório, por quê? Porque o bem, no caso, o bem serviente, ele depende do bem dominante, né? Então, ele vai depender exclusivamente do bem dominante. As características, né, da servidão, nós já falamos, é um direito real limitado, porque o único direito real ilimitado é a propriedade. Por quê? Porque nela nós temos todos as qualidades ali e os requisitos previstos para a concessão da propriedade, que é o direito de usar, gozar, dispor, e ao final ali nós temos o direito de reaver. Ele é imobiliário por não incidir sobre bens móveis. E é exigindo também, gente, uma escritura pública, né, no cartório de registro de imóveis. Ele é impessoal porque se dá em favor do proprietário do prédio dominante, né, ali no caso nem do proprietário, e sim do bem. Ele é acessório porque ele vai depender, o serviente vai depender, né, no caso do dominante. Né? Então, o serviente sempre vai depender do dominante que vai fornecer, no caso, a servidão. Ele é indivisível, né, pois não se perde e nem se adquire por partes, ou seja, ele não pode ser fracionado, né? Ele não pode ser dividido. Ele é permanente, pois dura anos, décadas e séculos. Ele é permanente, né, até ser cancelado, transmitindo-se intervivos ou mortes causas aos novos proprietários do terreno. Então, podemos dizer que ela é duradoura, e não esse permanente aqui poderia ser questionado. Né? Então, ela é duradoura, assim como a superfície. É impresumível, porque, na dúvida, gente, não existe servidão, uma vez que a servidão ela é um direito real e ela precisa das solenidades previstas em lei para que ela tenha validade no mundo jurídico. Ela é proveitosa, por quê? Porque existe uma serviência aí, né? Existe uma vantagem, uma utilidade ali pelos prédios dominante e serviente. No caso, os prédios, eles têm que ser próximos, devem ser vizinhos, mas não necessariamente contíguos limítrofes, né? É necessário que haja uma proximidade, né? E não contiguidade. Finalmente, no caso, tem que haver o quê? Os bens imóveis, eles devem ser de proprietários diferentes, porque aí senão não justificaria a existência da servidão, porque eu poderia utilizar a minha área, né, uma do lado da outra, eu poderia utilizar da forma que eu bem quisesse. Formas de servidão. A servidão, ela pode existir, né, no caso, para fazer alguma coisa, né, sofrer alguma coisa, ter a paciência, sofrer, no caso, o imóvel dominante, né, e outra também pode ser de não fazer, né, por exemplo, essa de vista, que nós acabamos de falar, a servidão de vista, ou seja, a servidão, ela vai limitar, ela vai
limitar o quê? O exercício da propriedade do imóvel de frente, uma vez que ele vai se comprometer a não construir, né? E para tirar ali a minha vista, tá? É óbvio, gente, com o pagamento, né? Ninguém vai fazer isso de graça, né? Imagina, o terreno na orla, quanto que vale? Quantas empresas, né, que gostariam de investir, de construir um prédio, né, para venda, seja ele comercial ou residencial, né? A constituição da servidão é um negócio, através de um negócio jurídico, através de sentença, uso capião também é possível, e no caso, a destinação do proprietário. A classificação. As servidões, elas podem ser contínuas ou descontínuas, aparentes ou não aparentes. As contínuas são aquelas servidões que dispensam o ato humano, né? Por quê? Porque já, consequentemente, elas subsistem independentemente de alguma alguma ação humana. Né? No caso, por exemplo, a servidão de aquedutos, são tubos, né, que se passa, de passar esgoto, de ventilação, de vistas, são servidões que se exercem de forma contínua. Descontínua é aquela que precisa ser exercida através de uma ação, né, uma prática de um ato pelo proprietário do imóvel. A servidão de retirar água, a servidão de retirar areia, a servidão de trânsito, a servidão de pastagem, né? Então, são descontínuas, que exige uma ação. A contínua não exige uma ação, ela vai acontecer independentemente de alguma conduta humana. Aparente. A servidão aparente se revela por alguma obra ou sinal que fique exteriorizada. O aqueduto, por exemplo, se ele não for, né, no subsolo, ele vai existir, no caso, um sinal, mesmo sendo do subsolo, ele vai existir um sinal externo da existência daqueles aquedutos. Não aparente, escapa a visão de terceiros, no caso, servidão de ventilação, de não construir mais alto. Hoje é muito comum que as cidades tenham as cidades que são planejadas, que elas tenham essa questão de bairros residenciais instaurados, né, no plano diretor da cidade, onde se é proibido construir prédios, né, com mais de, por exemplo, 2 pavimentos, 3 pavimentos. Por quê? Porque é um setor residencial, é um setor que prima pela ventilação, pelo verde. Então, existem casos de bairros aqui, né, em cidades do Brasil, que já adotam essa postura de proibir o quê? De construir mais alto. Né? Então, pode construir um prédio, mas desde que ele seja com 2 ou 3 pavimentos. Isso é recorrente, né? Palmas é assim, né? Palmas é uma cidade planejada e ela tem essa divisão certa, né? De área residencial, área comercial, a questão de prédios muito altos. Brasília mesmo. Brasília, os prédios foi determinado que os prédios tivessem, né, uma mesma altura. Aquela parte antiga daqueles prédios em Brasília, a maioria são todos da mesma altura, a proibição de construir prédios altos e todos ali com a mesma característica arquitetônica, né? A extensão da servidão. Qual o limite das servidões? A servidão, qual que é o limite? Primeiro, o limite é o que está previsto no contrato, né? Então, deve ser analisada de acordo com o artigo 1385. Ou seja, eu não posso ampliar um direito de servidão. Se o direito de servidão é para passar, por exemplo, pessoa, né, servidão de passagem de pedestre, ali não cabe a passagem de veículos ou de caminhões ou de caminhonetes. Mas,
Se eu tiver a servidão de um lugar, né, de passagem de veículos de grande porte, caminhões, já há a possibilidade ali de passar pedestre. Então quando o mais, ele abrange o menos, né? Já o menos não tem como abranger o mais, porque fere o contrato e até mesmo inviabiliza a exploração daquele bem dessa forma, né? Essa servidão ser exercida através de um lugar que passa só pedestre, não vai ter como passar um caminhão que tem, né, muito maior. A extinção da servidão pela desapropriação, ou seja, se o poder público ele vislumbrar naquele prédio, naquele imóvel, a necessidade, né, de haver uma desapropriação com fim social, né, com fim, ou seja, atender a coletividade. Então, pode haver ali a extinção da servidão. Renúncia. O proprietário do prédio dominante renuncia gratuitamente à servidão de imóvel expresso, lavrando-se no cartório de registro de imóveis o cancelamento. Então, previsto no artigo 1388, inciso 1. Resgate é a renúncia onerosa, ou seja, se renuncia o proprietário do prédio dominante, age por liberalidade, no resgate ele age o quê? Por dinheiro. Então, existe ali, o proprietário do prédio serviente vai pagar, né, para recuperar a propriedade plena. Inutilidade. Cessando a utilidade da servidão, cancela-se a restrição, né? Então, servidão de retirar pedras, aí a pedreira, ela acabou, né? Ela se exauriu. Servidão de passagem, mas agora tem um caminho melhor, um caminho mais curto, um caminho mais que foi feito pela administração pública, né, com asfaltamento. Então, não há a necessidade mais de utilização daquela servidão. Então, ela se tornou inútil. Pela confusão, o proprietário do prédio dominante compra o prédio serviente, então, ou vice-versa. Nesse caso, irá confundir as pessoas unir, né, no caso, em uma pessoa só. Pela extinção de das obras. No caso, uma servidão de tirar pedra, enquanto durar a construção de uma barragem de um prédio dominante. Assim que for concluída a barragem, acessará ali a servidão. Pelo não uso, né? No caso, cabe usucapião? Cabe. Pela não utilização, né, da servidão. Pela destruição de qualquer dos prédios. Então, se houver a destruição do prédio serviente ou a destruição do prédio dominante, também haverá a extinção da servidão. Cadê vocês? Alguma dúvida, gente? Tá travando ainda? Ficou muito ruim? Travou muito? Porque se tiver travado muito, aí eu gravo uma videoaula para vocês e disponibilizo no AVO, entendeu? Então me fala aí se o vídeo gravou muito, se essa videoaula gravou muito, se vocês preferem o Zoom. Porque o Zoom tem a questão da segurança, né? Alguém quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Foi tranquilo, mas se não tiver ficado picado, cortado, né, o áudio, aí vocês me avisam que eu faço uma videoaula para vocês, ao invés de uma aula síncrona, né? Mas vocês preferem o Zoom ou esse? Hã? Este? Acharam fácil para entrar? Esse é bom porque todo mundo tem Google, a maioria, né? Easy, muito fácil, que legal, Daniel. Então, beleza. Então, vamos ficar com esse em razão da segurança, né? Em razão da segurança que todo mundo, inclusive teve alunos que quiseram boicotar o Zoom,
né? Não quiseram, não, eu quero aula, mas eu não quero, se for pelo Zoom, eu não quero, né? Porque ficaram com medo de acesso de dados, né? E a gente sabe que hoje, por exemplo, meu computador tem tudo, né? O celular hoje também tem tudo. Então, realmente, se tiver esse perigo, realmente vamos fugir dele. Então, gente, nossa aula de hoje vai ficar por aqui, né? Nós vimos superfície e servidão. E eu vou colocar exercício para você lá no Lava e vou disponibilizar o material também. Então, nesse caso, o exercício é para a próxima aula. Sabendo que a atividade, gente, ela vale mais pela presença de vocês no AVA, pela entrada de vocês no AVA, porque não vai valer nota. A nossa prova, a segunda VA, vai valer 100, né? O que vai, não tem atividade, tá? Valendo nota. Tem atividades valendo presença, valendo participação de vocês, que isso conta também como presença, porque muitas vezes não é possível a pessoa participar da aula, né? Na hora que ela aconteceu. Por quê, Jaqueline? Vocês já sabem a data da prova? Vocês viram que a prova vai ser no dia 18, né, de maio. Então, 18 a 22, né? O calendário, não, ainda não tem calendário acadêmico, né? O calendário. Tem cronograma, viu, gente? O cronograma tá lá para vocês também, lá no AVA. Então, vocês podem ter a prática de acessar o AVA. Eu vou tentar, da próxima aula, liberar o ID, né, o link, lá pelo AVA também. Vou ver como que os professores estão fazendo, porque eu apanhei e não dei conta, né? E eu coloquei tudo lá, gente. Tá bem, as aulas estão bem organizadas. Então, tem a semana 1, semana 2, nós estamos ali na semana 7, né, depois da suspensão das aulas. Então, tem toda a nossa matéria ali, tem a disponibilidade, tem material de apoio para vocês, tem exercícios. Eu quero ver se toda a aula que a gente dá, eu vou dar exercício, mas não muito longo para vocês, né? Porque a gente sabe que vocês têm outras matérias também que não queremos sobrecarregá-los com muita atividade. Porém, é necessária atividade para fixação do conteúdo, né? E eu tô sentindo muita falta da aula presencial. Eu acho que eu sou uma das professoras que mais sofreu, né, com esse distanciamento, porque eu gosto muito para começar, como é que eu dou aula sentada? Eu não dou conta, né? Falta do quadro, né? Eu também me sinto muita falta. Eu queria estar andando, mas como é que eu faço? Eu tenho que ficar quieta, tenho que ficar parada para dar aula para vocês, mas para mim faz falta ficar andando, o contato com vocês realmente é muito complicado. A ausência desse contato é difícil. Mas é o meio que a gente tem, né, para até ver se volta em junho, né? É muito, muito triste, né, a gente ter que viver. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Eu sabia que a possibilidade de acontecer um vírus, uma pandemia, isso existia, mas eu imaginava que isso não fosse por agora, né, que eu não iria ver isso, né? Eu realmente eu pensei, não, isso aí vai ser mais para frente, talvez na época que os meus filhos estiverem mais, né, adultos, mas realmente chegou, né, gente? A gente tem que passar por isso e daqui a um dia nós estamos voltando, como a maioria dos países agora já estão voltando gradualmente, né, desse distanciamento social. Mas eu realmente estou sentindo muita falta. A minha perna aqui está assim, ó, tremendo, porque eu não aguento ficar quieta, né? Credo, Caroline, daqui uns anos terá outra. Sempre teve, né? Sempre teve. A gente até já fizeram um cronograma, né? Diz que é de 100 em 100 anos. Mas eu acho que agora vai diminuir esse espaçamento aí, né?
em razão de que hoje o mundo ele está globalizado, tudo, né? Nós temos acesso a todos os lugares, então a disseminação é muito rápida. É a guerra mais difícil de ser combatida, né? Bom, com relação à nossa aula, eu vou ficar por aqui, né? E a gente tira as dúvidas. Eu vou abrir um fórum lá da aula dessa semana para a gente tirar as dúvidas concernentes a esses dois tópicos. E eu já vou passar para vocês também quais as matérias que vão cair na prova. Né? Então, nós ainda teremos mais uma aula, então, para antes da prova. Aí eu falo para vocês quais os tópicos que irão cair na prova, tá? Tá bom, vou ler o livro, né? Vocês estão muito assim, não, você está muito vendo esses filmes, como é que fala, gente? Esses filmes de científico, né? Experimentos científicos. Vou ler, Caroline, vou ler. Então tá, gente, a gente fica por aqui. Fiquem com Deus. Saem de casa de máscara, né? Vocês já estão munidos também de máscaras? Essa fininha não pode. Tem que ser aquela mais grossinha. Bom, lá em Goiânia, eu fui em Goiânia hoje, todo mundo de máscara, né? É obrigatório. E realmente, Yara, cada uma, a mulher, ela tem que fazer, minha mãe costura, né? Então ela já fez um monte para mim de várias cores. Então eu posso sair e colocar de acordo com a roupa que eu vou colocar. Chiquérrima, né? Plena. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Espero que a gente se encontre o mais breve possível, né? E a gente se fala. Um beijo para vocês.